Oi meninas, a paz do Senhor a todas, tudo bem com vocês? Como eu havia dito, nós voltamos aqui mais uma vez para estar falando sobre a criação dos filhos, que é essa bênção a qual o Senhor nos deu. Estou aqui mais uma vez com o pastor Wendel. O Senhor nos deu um versículo abençoado para estar compartilhando aqui com as irmãs e nós vamos falar brevemente sobre esse versículo que eu creio que vai ser de muita edificação para a vida das irmãs, como foi para a nossa, não E é? eu acho que todas as famílias hoje sofrem isso que vai ser dito aqui. O texto que a gente vai ler é um texto muito conhecido, o texto do cego Bartimeu. Porém, não é o texto em si, mas a verdade que está por trás do texto, dos acontecimentos, é que vão revelar para nós o que a gente precisa observar melhor como pai, como mãe, o que está acontecendo dentro da nossa casa. O porquê é que muitas vezes os nossos filhos se distanciam da gente, desistem da gente. Já pensou? Pois é, tem muitos casos assim. Então, eu vou estar fazendo essa leitura aqui e a Amém. gente vai então meditar sobre o que Deus mostrou para nós aqui durante o dia de hoje, tá bom? Então, eu vou ler o texto que está em Marcos capítulo 10 e o versículo 46, que diz assim a palavra. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Muito forte isso. Muito forte esse texto e muitas vezes acontece, irmãs, que os nossos filhos fica como este cego deste texto. Ele fica mendigando a atenção, carinho, afeto, não é verdade, pastor? Verdade. Mendigando um relacionamento com os pais. Isso, Isso não é fica bom. dessa forma. E os pais, muitas vezes, nós ficamos com os nossos afazeres, né, com o nosso viver diário, com a nossa vida corrida, com tantas coisas para fazer. E o que acontece? Nós mandamos que os filhos se calem, como essa multidão fez aqui com este cego. Verdade, porque o texto diz aqui, ó, no versículo 47, a gente vê que ele pede ajuda, né? E ele pede ajuda porque ele viu que Jesus estava passando ali. Então, veja, o cego viu a oportunidade de receber ajuda, porque ele viu alguém que poderia ajudar. Os nossos filhos hoje, quando eles olham para mim e para você, eles veem alguém que pode ajudar. Uhum. Eles veem alguém que, na verdade, tem o compromisso e o dever de ajudar eles. Porque, queridos, veja que interessante. O que é Deus na minha e na sua vida? Deus não é aquele que nos ama? Deus não é aquele que nos ajuda? Deus não é aquele que a gente pode confiar? Queridos, pensa que interessante. Qual vai ser a vez que a gente vai dobrar o joelho para falar com Deus e Deus não vai ouvir? Nunca vai acontecer isso. Sempre disposto, né, pastor? Deus está sempre disposto a nos ouvir. Eu gosto muito do texto de Isaías, capítulo 59, onde a palavra de Deus diz que Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar, e nem com o seu ouvido tapado ou agravado para que não possa ouvir. O que atrapalha o homem a ser ajudado por Deus ou ser ouvido por Deus são os pecados que existem na minha vida e na sua vida. Então, eliminando este pecado, eliminando da nossa vida tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, então nós temos acesso ao nosso Senhor. E muitas vezes, eu e você estamos tirando o acesso dos nossos filhos a nós. Porque assim como a pastora Daniela disse aqui, tem um problema muito sério. Quando os nossos filhos veem em mim e em você uma figura de alguém que pode ajudar e deve ajudar, eles estão certos. Então já não é normal ficar mendigando.
Se o nosso filho está mendigando atenção, se os nossos filhos estão mendigando carinho, afeto, como a pastora disse, já tem alguma coisa errada. Não era para eles ficar mendigando isso. Há alguma barreira, há alguma dificuldade, um bloqueio no acesso dos nossos filhos a nós, não é verdade? E como você disse, existem então essas dificuldades que estão repreendendo os nossos filhos e mandando que os nossos filhos se calem. Imagina, assim como o cego Bartimeu viu Jesus, alguém que poderia ajudá-lo, e começou a pedir ajuda a ele, aqui no versículo de número 48, né? E diz aí, e muitos o repreendiam para que se calasse. E aqui está o ponto. Verdade. E Jesus, ele é a porta, não é verdade? Verdade. E nós somos uma porta para os nossos filhos. Verdade. E quando nossos filhos, ele vai batendo nessa porta, ele vai batendo, vai chamando, e essa porta não se abre mais para essa criança, chega um momento em que ele para de bater. Ele não bate mais. E quando ele não encontra essa porta mais, o que acontece? Ele vai procurar essa atenção, esse carinho, esse ouvido em outro lugar. Não é verdade? Aí ele busca, às vezes, num telefone celular, numa televisão, ou em outras pessoas, que às vezes é o mais perigoso, né? Em pessoas que vai dar essa atenção, esse ouvido, esse carinho, e às vezes não são pessoas de confiança, não é verdade? Às vezes são pessoas que não vai dar a instrução necessária, e isso se torna uma coisa muito perigosa. Verdade. E eu me lembrei de uma coisa aqui interessante. Queridos, a quantidade de crianças que arrumam amigos imaginários, querido, não deixe isso acontecer na sua casa. Esse lance de amigo imaginário, o filho está tentando arrumar um escape para ter alguém que o ouça, para ter alguém com quem ele possa falar, para ter alguém com quem ele seja ele mesmo, alguém com quem ele vai se abrir e essa pessoa vai estar sempre à disposição dele. Esse é o fundamento do amigo imaginário. E infelizmente, queridos, tem pais que incentivam. Às vezes o filho está falando ali, eu tenho meu amigo, e o pai fica sem entender, o que amigo é esse? O meu amigo, até dá um nome, vou chamar de João. O João é meu amigo, mas cadê ele? O meu amigo, ele é imaginário. Ou o meu amigo é invisível. Meu irmão, minha irmã, não deixe isso acontecer na sua casa. Porque pode ser que hajam aí espíritos imundos tentando influenciar o seu filho a confiar num demônio. Parece que forte falar isso, né? Mas tem coisas até piores acontecendo. E às vezes debaixo dos nossos olhos, e nós não estamos percebendo isso. Então, como a pastora disse, essa multidão que estava mandando ele se calar, muitas vezes são as demandas da vida. Verdade. Não é? O trabalho, o viver diário agitado, não é verdade? As ocupações da vida, às vezes nós que somos dona de casa, né? O serviço, às vezes o filho vem falar alguma coisa, agora eu estou ocupada, agora eu não posso, depois eu vejo. Nós precisamos ter tempo com os nossos filhos, né? Precisamos dar atenção para as necessidades dos nossos filhos, porque isso é o que Jesus faz conosco, né? É verdade. E tem uma coisa interessante, é quando o filho vem falar uma coisa com o pai ou com a mãe, e antes do filho terminar a frase, o pai e a mãe já estão repreendendo ele. Puxa vida, espera o menino acabar de falar. Eu sei que muitas vezes são tolices. Eu sei que muitas vezes parecem tolices. Eu sei que muitas vezes parece bobeira. Eu sei que muitas vezes parece que o menino está falando uma coisa sem valor, mas olha, ouça ele, deixa ele acabar de falar. Às vezes o menino chega perto da gente e fala assim, pai, aqui, aí só pelo início da conversa, a nossa subjetividade já desenha o final, mas é nossa subjetividade, ele não terminou de falar. O filho de repente ia falar cavalo, vaca, galo, né? Mas aí eu imagino que ele vai falar jacaré e hipopótamo. Então, só da minha subjetividade pensar que ele vai falar algo que não tem importância, ou algo que eu considere banal, ou algo que não se encaixa na minha vida como pai e como mãe, eu já estou, depois a gente conversa. Não é, mas o menino nem acabou de falar. Deixa o menino acabar de falar, depois que ele falar, instrui o menino o caminho que ele deve seguir. Eu não posso cortar o menino, sabe por quê? Quando eu corto a fala de alguém, quando a gente interrompe alguém, nós estamos declarando que não nos interessamos para o que ele tem para falar. Essa é a verdade. Todas as vezes que a gente conversa com alguém, que a pessoa nos interrompe o tempo todo, ela está dizendo que ela está interessada em falar e não em ouvir.
Quando nós interrompemos os nossos filhos, quando não deixamos eles concluir a frase, ainda que nos pareça algo tolo, nós estamos dizendo para ele de maneira subjetiva. Estamos dizendo, eu não me interesso pelo que você tem para falar. Isso é muito sério. E às vezes colocamos coisas secundárias sendo mais importante do que a atenção aos nossos Meu filhos. Deus. E o que há de mais importante do que dar atenção aos nossos filhos? Às vezes está até ocupado assim, com uma coisa que você não pode parar, mas você escuta ele e fala, "Olha, espera só um pouquinho que eu já vou te atender. Faz o que você está fazendo, mas volta até o seu filho e fala, o que é que você estava precisando? Mas às vezes na correria, deixa para lá e nem dá importância. E como nós falamos no outro vídeo, nós precisamos dar importância às necessidades do nosso filho. Verdade. Coisas secundárias são coisas secundárias. Precisamos colocar as coisas secundárias como coisas secundárias, não é verdade? E interessante que os nossos filhos, como seres humanos, eles têm 3 partes, né? Eles têm o corpo, eles têm a alma e eles têm o espírito dentro deles. E cada uma dessas partes precisa de cuidado. Assim como o corpo precisa de banho, de alimento, de remédio, de cuidados, de calçado, de roupa, não é? Assim como o corpo tem as suas necessidades, a alma dos nossos filhos também tem as suas necessidades. A alma dos nossos filhos não precisa de roupa, não precisa de calçado, mas a alma dos nossos filhos precisa de atenção, de carinho, de afeto, de cuidados específicos, de olhar no olho, às vezes até de correção, mas é uma alma que tem as suas necessidades. E muitos pais estão tapando o sol com a peneira. Como? Dão tudo para o seu filho. Dá roupa, dá comida, celular caro, dá presente caro, dá videogame, dá coisas que o menino realmente quer e talvez vai ser bom para ele também. Porém, o que é mais importante, o que vai realmente desenhar o caráter desse menino, o que vai curar o interior dele, o que vai mudar o futuro dos relacionamentos da sua casa e do seu filho, a gente não dá, que é a atenção, que é o carinho, que é fazer o que nós vamos ler aqui agora. O que Jesus fez com esse cego aqui foi muito mais do que simplesmente ser favorável ou ter misericórdia. Jesus olhou para ele. Olha só o que diz o texto aqui. O texto diz assim, então, as pessoas no versículo 48 aqui, repreendiam para que ele se calasse, mas ele não desistiu. Observe que os nossos filhos, eles não desistem logo de cara. Eles estão sempre pedindo a nossa atenção. Estão sempre insistindo e algumas vezes pai e mãe acham que o filho até é chato. Que triste isso. Quando o pai e a mãe olham para o filho falando uma coisa e começa a lançar adjetivos sobre ele que estão tirando a essência do que o filho realmente quer, que é a atenção. Verdade, e isso causa muitas marcas, muitas feridas na alma daquela criança. Falar adjetivos para essa criança. Nossa, mas você é muito enjoado, mas você é muito chato. Espera, menino, eu tô ocupado, que menino chato. Eu não te aguento mais. Não aguento essa falação na minha cabeça. Tem que tomar muito cuidado com esses adjetivos que colocamos às vezes na criança. Isso causa marcas, feridas que ela carrega por muito tempo. E quando a gente fala isso, parece que não aconteceu nada, sabe por quê? Daqui a pouquinho o nosso filho está voltando a falar com a gente. Mas quando ele volta a falar com a gente, não é que ele não se importou com o que você falou. É que ele não quer desistir de receber a ajuda de você. Que coisa forte isso, irmãos. Foi o que o cego estava fazendo aqui. Quanto mais as pessoas repreendiam, ele mandava que ele se calasse, quanto mais então ele clamava, ele pedia ajuda, porque era uma necessidade. Então ele se humilhou. Agora, a necessidade de que os nossos filhos se humilhem para pedir ajuda para a gente, não é nosso dever dar atenção? Não é nosso dever ouvi-los? Não é nosso dever fazer observações sobre necessidades da sua alma, do seu espírito, que é conduzir eles pela palavra, ensinar eles o caminho do Senhor, falar de Deus com os nossos filhos? Tem pai e mãe que nunca falou de Deus com seus filhos. Como espera que os seus filhos vão buscar Deus? Não é? Verdade. E quando esse filho não encontra no pai e na mãe a atenção, ou seja, como você diz, a porta sempre fechada, é como você vai na casa de alguém. Você bate na porta, bate a campainha e você grita. Se a pessoa não te respondeu, o que você faz? Você vai continuar chamando sabendo que a pessoa não te atendeu, sabendo que ela não está em casa? Não, você vai embora. Por isso tem filhos indo embora. E aí que está o perigo. Porque quando ele não se fecha
né? Fica aquela criança calada, aquela criança fechada, onde não conversa com mais ninguém, aquela criança oprimida. Ela vai procurar ali, às vezes em jogos perigosos, videogame, ou vai procurar em outras pessoas, às vezes em bandidos, vai procurar em pessoas que não vai ajudar ela, que não vai levar ela para o caminho certo, vai procurar, às vezes meninas, procura em colegas, em amigos, às vezes em namorados fora de hora, né? Vai procurar em pessoas que não vai ajudar, onde ensinam coisas erradas, vai tentar suprir aquela necessidade do pai e da mãe em outros lugares. E nós não podemos deixar isso acontecer. E é por isso que muitas meninas engravidam antes da hora. Porque se o pai e a mãe dessem a atenção, o carinho e o afeto necessário no tempo oportuno, quando a menina chega na adolescência, ela não vai querer fazer sexo antes da hora porque ela já está saciada de afeto, ela já está saciada de carinho. Então, não é qualquer um que vai chegando e tocando nela que ela vai aceitar aquilo, porque ela já está satisfeita. Então, ela sabe esperar. Mas uma jovem, uma menina, que às vezes está carente de afeto, carente de atenção, carente de carinho, o primeiro que chega e tira a roupa para ela vai se deitar com ele, porque é uma necessidade do interior dela. E um estudo que eu li uma vez, que sabia que a maioria dos meninos e meninas que usam drogas na adolescência era porque quando eram mais novos, eles se sentiam inúteis em casa. Olha só. Eles se sentiam uma pessoa que não fazia falta. Se eles não tivessem em casa, a rotina da casa continuaria da mesma forma. Eles eram simplesmente inúteis. Se eles estivessem ou não estivessem, as coisas iam acontecer da mesma forma. Então, é necessário, às vezes, você conversar com o filho, coloque ali uma ordem para ele fazer em casa, um serviço para ele, mostra que ele é necessário, que você precisa dele, que ele é útil, então dá atenção para ele, mostra para ele que você precisa daquela criança, Verdade. que ela faz parte da casa, que ela faz parte da família, que ela faz falta se ela não tiver. Ela tem que olhar para si mesma e dizer, eu sou relevante. Eu sou importante. Eu sou importante aqui nessa casa, eles me amam aqui nessa casa, né? Eu quero até dar uma dica aqui. Na verdade, para o pessoal da nossa igreja, já é quase que uma regra aqui, o nosso discipulado que a gente faz acerca de família. Eu recebi de Deus, há muitos anos atrás, quando a gente se converteu, uma regra para nossa casa que é sempre comer juntos. Tem famílias que o filho vai comer no quarto, a filha na sala vendo televisão, ou a filha no quarto, o menino come jogando futebol, come assistindo futebol, come assistindo filme, o pai e a mãe vai comer lá não sei aonde, o pai tem mania de comer lá no quintal, e eles não comem juntos, não se alimentam juntos. E aqui na nossa casa a gente tem uma regra, e a nossa regra é, todas as vezes que a gente vai se alimentar, ninguém se alimenta se estiver faltando alguém na mesa. Enquanto todos não vêm para a mesa, a gente não começa a se alimentar. Esperamos a todos. Oramos juntos e depois juntos começamos a comer. Qual o fundamento disso? Para mim, o alimento, para mim, o meu sustento só é válido se você estiver comigo. Olha a mensagem que tem por trás disso. Que coisa importante, queridos. Agora, quantas famílias estão se distanciando uns dos outros porque não fazem essas importantes observações. São pequenos detalhes do nosso cotidiano que vão mudar o futuro, o caráter e o nosso relacionamento com os nossos filhos. Em Juízes capítulo 11, aqui na Palavra de Deus, você pode conferir depois aí, não vou falar muito sobre essa história, porque nós não queremos também nos demorar muito aqui. Mas em Juízes capítulo 11, mostra a história de um homem chamado Jefté, que quando era jovem, na sua família, ele não era filho da mesma mãe que os seus irmãos. O seu pai teve uma aventura fora, seu pai chamado Gileade, teve uma aventura fora com uma mulher da vida e teve esse menino. Ele levou o menino para casa e juntou com os outros filhos dele, que eram filhos legítimos da sua esposa. Porém, aqueles filhos em casa não aceitavam que Jefté, filho de Gileade, filho de uma aventura, herdasse com eles em casa. E começaram então a fazer a mesma coisa que fizeram aqui com o cego Bartimeu. Começaram a rechaçá-lo, começaram a cerceá-lo, começaram a zombar dele, a fazer coisas com ele. Esse menino então fez o quê? Foi embora de casa, se distanciou da família. E você vai ler o texto lá, eu quero te dar esse dever de casa. Leia o texto. O texto diz que ele se ajuntou com homens levianos.
Queridos, muitos jovens hoje entram para o mundo das drogas, entram para o mundo da bandidagem, das coisas erradas, porque lá no meio da bandidagem ele foi acolhido e não foi acolhido em casa. Que coisa séria! O lugar onde deveria ser sinônimo de amor, de segurança, de companheirismo, o lugar onde deveria ser sinônimo de alma curada, refúgio para a nossa vida, para o nosso coração, se torna então um lugar sinônimo de hostilidade, agressividade, inimizade, né? Egoísmo. Nós precisamos quebrar essas maldições na nossa família, na nossa vida, para que os nossos filhos tenham um destino melhor do que o nosso. Para que os nossos filhos tenham um destino melhor do que o nosso, nós não precisamos de dar para ele o que nós não tivemos, o que nossos pais não deram. Não, vamos dar para ele o que a palavra de Deus nos ensina, que é uma casa onde tem amor, carinho, afeto, atenção, para que eles não fiquem mendigando pelo mundo essas coisas e recebam de qualquer um aquilo que deem para eles. Não é verdade? É isso mesmo. E a palavra de Deus aqui, só concluindo então, o versículo 49 é um dos versículos que nos chamou muito a atenção, né? Porque o 49 diz aí o texto, e Jesus parando. Aqui agora está um ponto muito importante. É verdade. Que nós possamos estar parando a correria, parando com o estresse do dia a dia, parando com a agitação, parando para escutar os nossos filhos, parando para dar a atenção necessária, parando para ouvir os nossos filhos, não é verdade? Escutar o que eles necessitam e até para perguntar, igual o Senhor fez aqui nesse texto. Não é verdade, lindo, pastor? Lindo, lindo. Porque diz aqui, ó, e Jesus parando. Irmãos, Jesus estava caminhando. Existe alguém mais importante no mundo que Jesus? Mas ele, o mais importante, parou. Antes de falar o que a pastora está falando, quero abrir ainda mais um parênteses aqui. Tem filhos que quando vão conversar com os pais, e eu digo isso porque eu passei isso, eu vivi isso, meus filhos falaram isso comigo. O meu filho falou isso comigo, meu filho Miguel, ele falou isso comigo. Eu comecei a perceber que ele chegava perto de mim para falar comigo e ele falava assim, ô pai, eu tenho um negócio para te mostrar, mas agora você está ocupado, né? Ele mesmo já falava que eu estava ocupado. E eu falava, tô, Miguel. Não percebia. Chegava mais um momento, ô pai, eu queria te mostrar um negócio aqui, mas agora você não tem tempo, né? É, pai, você está correndo hoje, você está apertado, né? Ele começou a falar essas coisas comigo. Sabe o que eu percebi? Eu estava tratando ele de maneira tão secundária que ele já se enxergava como secundário. Ele já falava comigo que eu já não tinha tempo para falar com ele. Ele mesmo chegava perto de mim e falava assim, ô pai, eu queria te mostrar, mas não precisa ser agora, não. Quando você tiver tempo, tipo assim, eu sei que eu não sou importante. E eu percebi isso, irmãos. E o Senhor falou isso comigo, conosco, na verdade. E nós precisamos agora, então, mudar isso. Ele não é secundário. O meu filho é o mais importante. O nosso filho é o mais importante. E nós precisamos dar essa atenção para ele. Então, para. Até Jesus parou para dar atenção para um cego mendigando. Então, nós precisamos parar também para dar atenção para os nossos filhos. Olhar nos olhos dele. Tentar entender o mundo deles também, porque às vezes o mundo que a criança vive, o mundo em que está, o universo que está na mente dele, por não ser um universo adulto, às vezes a gente não entende a linguagem deles. Verdade. E a criança ela precisa se sentir importante, ela precisa ver que ela é importante para você, que você tem tempo para ela, que você se dedica a ela, que ela tem um lugar na sua vida. Separa um dia, a gente pode separar um dia. Separa um dia para você não dar atenção para nada, porque muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo também são pessoas muito ocupadas, e eu sei, irmãos, alguns estilos de vida, como é o meu, como é o nosso, às vezes demanda muito do nosso tempo, mas então separa momentos para você fazer isso. A gente não pode deixar, queridos, que as demandas da vida entrem na nossa casa e ditem as regras de comunicação na nossa casa, de maneira nenhuma. Nós precisamos ser os motoristas da nossa vida. Eu não posso ser o carona da nossa vida, permitindo que tudo ao meu redor me dirija. Observe, quando um pai, um marido, uma mãe, uma esposa começa a falar que não tem tempo para as coisas de casa, quer dizer que ele entregou a casa dele para ficar a serviço daquilo que demanda sobre a vida dele.
Quando a gente fala que não tem tempo para isso, ou tem tempo para aquilo, nós estamos declarando a nossa derrota familiar. Porque o dever inicial que Deus deu para nós como pai, como mãe, como marido e mulher é cuidar antes de todas as coisas da nossa casa. Verdade. E sem contar que nós precisamos ver que pessoas são mais importantes do que coisas. As pessoas são muito mais importantes do que as coisas. E serviço de casa, nós que somos mulheres, serviço de casa nós temos hoje, nós fazemos hoje, terminamos, amanhã ele está ali todinho para a gente fazer novamente. E os nossos filhos, eles precisam de nós, para que nós possamos educar, para que nós possamos ensinar, para que nós possamos conviver com eles, porque os filhos, eles vão crescer, eles vão casar, eles vão viver a vida deles, eles vão estudar, mas o que nós estamos plantando ali, a sementinha que nós estamos plantando, elas vão germinar e é o que eles vão levar. Agora, as coisas, elas vão ficar. Coisas quebram, coisas estragam, coisas a gente joga fora, coisas a gente compra outra. Agora, os filhos, não. Os filhos, nós estamos moldando, nós estamos ensinando, nós estamos construindo um relacionamento futuro, uma vida futura. A vida familiar que eles vão construir futuramente depende do que nós estamos semeando agora. E isso não vale somente para os filhos, isso vale para o marido também, para as esposas também. Precisamos investir tempo com o marido, com as esposas. Às vezes o marido quer conversar, a esposa quer conversar e agora eu não tenho tempo, agora eu não posso, agora eu estou ocupada. Não, invista tempo em conversar com seu esposo, invista tempo em conversar com a sua esposa. Serviço faz depois. Lembre-se, pessoas são mais importantes do que as É coisas. verdade. E muitas vezes tem momentos que a gente realmente não pode parar para certas situações na nossa vida. Porém, se isso começar a ficar repetitivo na minha vida, eu posso então começar a ficar negligente. E outra coisa, se eu não posso dar atenção para alguém agora, se eu não posso parar, como Jesus fez naquele momento, porque às vezes eu estou realmente ocupado. Então tá, mas ponha na sua memória, assim que eu terminar, eu tenho que procurar fulano de tal para conversar. Eu tenho que dar atenção para ele. Nós precisamos fazer isso, queridos. E Jesus, quando para, olha só o efeito imediato que já vai acontecer na sua casa se você tomar essa palavra para a sua vida. Vou ler aqui o versículo 49, mais uma vez. Diz assim: E Jesus, parando, disse que o chamassem, ou seja, põe ele diante de mim. Pode trazer ele. Eu sei que tem muitas forças tentando impedir que ele fale comigo, impedir que ele para fazer com que ele se cale, mas traga ele aqui. Ou seja, quebre as barreiras que existem na sua família. Quebre as barreiras do casamento, quebre as barreiras com os filhos. Quebre isso. E a iniciativa tem que ser nossa. Às vezes alguém fala assim, ele não fala comigo, não. Quebre você essa barreira. Vá você e faça esse investimento. Somos nós os responsáveis por isso, tá bom? Então diz aí, e Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe, agora veja o que eles disseram para o cego: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha, quando a gente chama os nossos filhos para junto de nós, eles começam a ter bom ânimo, eles começam a ter a vida mais encorajada, a alma deles fica corada, fica cheia de vida, eles se tornam responsáveis, eles se tornam amáveis, eles se sentem ouvidos, atendidos, eles se sentem sustentados no seu interior. Então essas mazelas vão acabando. Nós vamos então dessa forma tirando a chance dos nossos filhos caírem nas drogas, tirando a chance das nossas filhas acabar se engravidando antes da hora. A gente vai quebrando essas oportunidades, porque eu vou te falar uma coisa agora, queridos. Deus tem plano para os seus filhos. Ouça o que eu estou dizendo. Deus tem plano para os seus filhos, mas ouça também o que eu vou te dizer. O diabo também tem. O diabo tem planos para os nossos filhos e Deus também tem. Quais planos vão se cumprir na vida dos nossos filhos? Os do diabo ou os de Deus? Sabe quem decide? Muitas vezes, eu e você. Somos nós que muitas vezes decidimos isso, se são os planos de Deus ou do diabo que vai se cumprir na vida dos nossos filhos. É claro que não é uma regra, porque nós vemos na palavra de Deus muitos filhos que os pais eram homens e mulheres de Deus. Eram pessoas que ensinavam o caminho de Deus. Os filhos é que não seguiram. Agora tem um detalhe. Se o nosso filho não seguir o caminho da honestidade, da moral, o caminho de Deus, se ele não seguir um caminho bom,
não sendo nossa culpa, nós estamos limpos, Verdade. porque nós fizemos o que tinha que fazer. Mas se os nossos filhos não seguirem o caminho bom, porque nós negligenciamos e não demos aquilo que era necessário para a vida deles, aí a culpa é nossa. Aí a responsabilidade vai ser nossa. E nós havemos de dar conta da nossa vida ao Senhor. E nós vamos também colher frutos da maneira que nós conduzimos os nossos filhos. Eu tenho certeza que você que está ouvindo aí, assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você deseja colher frutos de bênção na sua casa, frutos de vitória na sua casa. Eu também quero. Então, vamos semear a semente de Deus. Porque se eu semear a semente que não é de Deus, eu vou colher frutos que não são de Deus. E aí, planos que não são de Deus podem acabar se cumprindo na minha família. Imagina isso, queridos. Então, isso é muito sério. Verdade. Concluindo aqui, então, eles então chamaram Jesus. E o versículo 50 diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Sabe o que quer dizer lançar de si a sua capa? Ele tirou de sobre ele uma capa. Ele mostrou quem ele era de verdade. Para que haja relacionamentos sinceros na nossa família, na nossa casa, a gente tem que tirar a capa. Mas a gente só vai tirar a capa quando a gente abrir acesso, dar condição de relacionamento, condição de atenção, de carinho, de afeto. Quando a gente começa a fazer isso, as capas vão caindo e as pessoas vão sendo sinceras umas com as outras. Por que é que muitos filhos mentem para os seus pais? Porque os seus pais não estão interessados na verdade deles. Então eles vão sempre se maquiando, vão sempre colocando capas sobre ele para ser aquilo que o pai quer que ele seja, que a mãe quer que ele seja. Porque às vezes tem filhos que têm tendências homossexuais, mas ele não pode conversar com o pai e com a mãe sobre isso. Às vezes tem filhos que têm desejos que não são bons, mas ele não pode conversar com os pais sobre isso. Às vezes tem filho que tem algumas fraquezas, debilidades, alguns sentimentos, que ele quer conversar com os pais, mas os pais não querem ouvir essas coisas. Os pais querem que eles falem e sejam uma coisa que no fundo eles não são. Verdade. E isso tem trazido muita dificuldade. Então o filho vai fazer o quê? Vai ficar debaixo de uma capa. Quantos pais, isso aqui é até assunto para um outro vídeo que a gente já tem que terminar. Quantos pais não conseguem perceber um sinal que o filho está dando de um caminho errado? É verdade, porque não tem o diálogo, né? Não tem aquela conversa, não tem compreensão, não consegue compreender o que o filho está querendo dizer. Então precisa ter diálogo, precisa ter conversa, precisa estar aberto para ter aquela conversa, aquele bate-papo com o Verdade. filho, né? Tem pais e mães que só vão dar atenção para o filho quando vê que o braço dele está riscado de gilete. Tem pais e mães que só vão desejar dar atenção para os filhos quando o filho tentou um suicídio, ou quando o filho chegou em casa com cheiro de maconha, ou quando o filho chegou bêbado, ou quando o filho sofreu um acidente, ou quando ligou para o filho e ficou sabendo que o filho está em outra cidade. Por que é que essas coisas aconteceram? Será que não tinha nenhum sinal? É claro que tinham sinais. Todos os filhos dão sinais. É interessante o texto que está em Provérbios capítulo 20, versículo 11, onde diz que até o menino, até o menino, pelas suas ações mostra o seu caráter, se ele é bom, né? Ou se ele não é. Até o menino, desde pequeno. Então, queridos, tem sinais. Nós é que muitas vezes estamos deixando nossos filhos como coisa secundária. Estamos deixando para depois. Verdade. E não é só quando está adolescente, não. É desde pequeno mesmo a criança já começa a mostrar aonde ela tem debilidades, aonde ela precisa de atenção, aonde tem as suas dificuldades. É desde pequeno. Então dá atenção para o seu filho, mesmo que ele tenha 2, 3 anos, ele tem necessidades. Verdade. Até o menino pequeno. Você quer ver uma coisa? Você já viu um menininho bem pequenininho batendo no outro? Isso é desvio de caráter. Mas a gente fala assim, tadinho, ele é criança, ele não sabe. Não se engane, querido, querida, não se engane. Criança é muito inteligente. Ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. E nós, como pais, nós precisamos conduzir os nossos filhos naquilo que é justo, naquilo que é certo. Já viu quando o filho toma o brinquedo do outro? Ué, tem alguma coisa aí, tem que ensinar esse menino. A princípio, pode ser coisa de criança sim, mas a gente vai deixar essa erva daninha se transformar numa árvore na nossa casa? Não, queridos. Então, seu filho falou mentira, chama ele para conversar sobre isso. Meu filho, você não precisa mentir para mim, ué. Não é? Para que você está mentindo para mim?
se eu não souber a verdade agora, eu vou saber mais cedo ou mais tarde. E o que Deus pensa sobre mentira? Você sabia que o diabo é pai da mentira, diz a palavra de Deus? A gente tem que começar a instruir os nossos filhos assim, conversando, falando, ensinando o menino o caminho que deve seguir. E para terminar então, porque já está chegando aqui 35 minutos já de vídeo, eu não quero aqui me alongar muito, mas o texto então, que está aqui no versículo 51. 51 então, o que Jesus diz? Olha aí, ó. E Jesus falando disse, que queres que te faça? Então, que nós possamos hoje, faça essa pergunta para o seu filho, o que queres que eu te faça? Seja como Jesus, pergunte ao seu filho, o que você está precisando? O que você quer de mim? O que você quer que eu faça por você hoje? Pare, dedique tempo para o seu filho, converse com ele. Pare um pouco, sente no sofá, pegue álbum de fotografia antigo, mostre para ele quando ele era neném, olha como que você era quando era pequenininho, como a gente cuidava de você. Invista tempo no seu filho, invista tempo, converse com ele, é a coisa mais importante. Pare os seus afazeres, invista tempo nele, é muito importante. Vamos fazer um desafio? Eu quero colocar um desafio para nós aqui. De você chamar seu filho, sua filha, principalmente você que tem barreiras com seu filho, ou se seu filho tem barreiras com você, ou se ambos têm barreiras. Você pai, você mãe que está assistindo esse vídeo, eu quero colocar um desafio para você. Chama o seu filho agora, ou quando você tiver oportunidade, chama ele e conversa com ele. O que você quer que eu te faça? Faça como Jesus fez. O que queres que eu te faça? O que você espera de mim? O que a gente podia fazer para nosso relacionamento ser diferente? Isso. Que esteja em nós, irmãos. A iniciativa tem que estar em nós. Porque os nossos filhos veem em nós alguém que pode ajudar. Imagina só. E às vezes, certas atitudes dos filhos, mentira, quebra as coisas, responde, age de uma maneira errada. Você sabia que muitas vezes é um desespero que ele está te mostrando porque você não dá atenção? Porque às vezes o filho, ele quer chamar a atenção do pai e da mãe conversando. Ô pai, quero te mostrar um negócio, mãe, quero falar com você um negócio, mãe, e aquela coisa toda. Mas se ele sempre encontrar uma porta fechada, às vezes ao invés de ir embora, como nós falamos há pouco aqui, se alguém não te atende, você vai embora. Alguns filhos não vão embora, e ainda bem que não vão. Alguns filhos fazem como Bartimeu fez, clama cada vez mais, vai tampar uma pedra na porta, vai tampar uma pedra na janela, vai começar a gritar, vai balançar o portão. O que quer dizer isso? São atitudes dos nossos filhos que eles estão tendo que aparentemente aos nossos olhos são atitudes rebeldes, erradas, mas às vezes é um filho desesperado. Me atende, tem misericórdia de mim, me ouve, fala comigo. Então seu filho está agindo assim, talvez ele está desesperado, querendo que você o ouça. Talvez a única forma de você olhar para ele e dar atenção para ele seja quando ele faz alguma coisa errada. E ainda que seja para achar ruim, ainda que seja para chamar atenção, ainda que seja para bater nele, ele acha melhor isso do que um silêncio da sua parte. Já pensou que tristeza? Então eu quero colocar esse desafio, vamos colocar esse desafio, vamos chamar os nossos filhos e perguntar para eles, meu filho, minha filha, o que eu posso fazer para o nosso relacionamento ser melhor? O que você espera de mim? O que eu poderia estar fazendo que você acha que eu não faço? O que você espera de mim e que você não está encontrando em mim? O que eu posso fazer para a gente ter um relacionamento mais gostoso? O que você espera de mim? Faça essa pergunta para o seu filho, vai ser um bom desafio e isso vai quebrar muitas barreiras na sua casa. Você vai perceber isso. Verdade. E é tão gostoso quando a gente está passando alguma luta, alguma dificuldade, alguma coisa, e a gente dobra os joelhos e ora ao Senhor, e ali a gente fala, a gente conversa com o Senhor, e quando a gente levanta ali, a gente levanta mais calma, a gente levanta ali tranquilo, com o coração leve. Não é maravilhoso? E o Senhor, Jesus, Ele é o nosso Pai. Então hoje, seja Jesus na vida do seu filho. Verdade. Ouve seu filho. Escuta ele, escuta o que ele tem para falar. Seja Jesus na vida do seu filho, para quando vocês acabarem de conversar, ele tenha esse sentimento. Ele se sinta mais leve, ele se sinta tranquilo, ele se sinta feliz. Então, aceite esse desafio de hoje e seja Jesus na vida do seu filho. Amém. E só para terminar então, desculpe o cachorro latindo aqui, eu passo muito apito com esse cachorro aqui em casa. Mas no versículo 52 diz assim, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé, e fé quer dizer confiança, a tua fé te salvou,
e logo viu. Ele começou a enxergar então imediatamente. E diz assim o texto: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Já pensou Jesus seguindo, ou melhor, seu filho seguindo você? Seguindo suas orientações, seguindo seus conselhos, seguindo seus caminhos. Você não quer isso? Pois é, cura o seu filho. Tira essa capa de sobre a vida de vocês. Permite que ele possa te ver de verdade, porque até hoje aqui, esse cego não tinha visto. Ele clamava por alguém que ele não tinha visto ainda. Que forte isso, hein? O cego clamava por alguém que ele não podia ver. Talvez os nossos filhos estão chamando alguém que até hoje eles nem conhecem, porque não tem um relacionamento. Então, tal desafio. Vamos começar a abrir acesso, quebrar barreiras, abrir portas, vamos atender chamados na nossa casa e, como a pastora disse, seja Jesus na vida de seu filho. Amém, meninas? Um bom dia aí para todas, que o Senhor possa abençoar o dia de vocês poderosamente, que as bênçãos do Senhor Jesus sejam sobre a vida de cada uma de vocês. Então, vamos semear sementes novas. E dê um retorno para nós, faça um comentário aí nesse vídeo, se inscreva no canal, curte aí, dá um retorno para a gente poder ter a percepção do envolvimento de vocês, tá bom? Amém? A paz do Senhor, fique com Deus a todas aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.